Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Aos irmãos que também vão estar nos assistindo depois em casa, no trabalho, a paz do Senhor. É um privilégio, mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Deus possa falar grandemente aos nossos corações nessa noite. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos estar lendo dos versículos 1 até o 4. Efésios, capítulo 6, do 1 até o 4. Texto conhecido, creio que os irmãos já leram várias vezes essa passagem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus bondoso, Deus gracioso, nós te louvamos, Pai. Entendemos, ó Deus, que Tu queres tratar com cada um de nós, Senhor, conforme a Tua palavra já nos instrui, a qual acabamos de ler. Fala, Senhor, aos pais que aqui estão, aos filhos que aqui estão, Senhor, e aplica a Tua palavra no nosso coração. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo 5 do livro de Efésios, nós aprendemos que um dos resultados de quando nós estamos cheios do Espírito Santo é justamente sermos submissos uns aos outros. É o primeiro resultado. Quando nós tratamos da última vez sobre marido e mulher, nós falamos justamente sobre isso. Que a mulher cristã, ao estar cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido como se submete ao Senhor. Por isso que a importância de cada um de nós estarmos cheios do Espírito Santo. E nesse contexto do capítulo 5, nós vimos que quando estamos com o Espírito Santo, fica muito mais fácil de nós nos submetermos uns aos outros. Quando nós olhamos para o versículo 22, ainda do capítulo 5, lá nós vamos aprender com Paulo a primeira instrução de submissão no lar cristão, quando ele vem tratar sobre o marido e sobre a mulher. E aí ele fala justamente que a esposa cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter, ela vai ser submissa ao seu marido. Isso a partir do versículo 22 do capítulo 5. A partir do versículo 1 do capítulo 6, que foi esse que nós acabamos de ler, do 1 ao 4, nós aprendemos a segunda lição sobre submissão, falando especificamente dos filhos e dos pais. E os filhos, quando eles estão cheios do Espírito Santo, eles também vão se submeter voluntariamente aos seus pais. Por isso que os filhos também devem estar cheios do Espírito Santo. E é interessante a gente observar que eu creio que aqui, entre nós, alguns tanto ainda são filhos, como também já são pais. Então, note que para esses, aí a lição vai ser dobrada, né? Porque tanto nós vamos aprender na função de pais, como também nós vamos aprender na função de filhos. Grave aí. A partir do versículo do 5 ao 9, também ainda do capítulo 6, nós vamos aprender a terceira lição sobre submissão. Hoje nós vamos nos ater apenas aos versículos 1 e 4.
Mas do 5 ao 9, o apóstolo Paulo ele também nos ensina sobre sermos servos e senhores. Então, os servos, eles devem obedecer aos seus senhores, assim como hoje, se nós adaptarmos esse contexto de servos e senhores para o nosso contexto de empregado e empregador, empregado e patrão. Então, nós, como empregados, nós devemos nos submeter aos nossos patrões, assim como nós nos submetemos ao Senhor, independente do seu patrão ser crente ou não. A lição aqui ela é mais ampla. Então, também esse contexto de servos e senhores se aplica aos nossos dias de hoje. E aí nós precisamos entender que a autoridade, quando ela é exercida da maneira correta, essa autoridade ela é um dos pilares de sustentação de qualquer sociedade no planeta Terra. Na hora que nós entendemos e nos submetemos a essas autoridades, nós precisamos gravar isso no nosso coração, que isso aí é onde se encontra uma das sustentações de alicerce da estrutura em que nós estamos inseridos hoje, a sociedade da qual fazemos parte. É preciso que exista essa autoridade e é preciso que exista alguém que se submeta a essa autoridade. Senão, nós não estaríamos aqui nesse momento. Imagina o caos que passaria a existir se em qualquer sociedade não existisse ordem. E para que exista ordem, é preciso que alguém tenha essa autoridade sobre cada um de nós. Imagina aí se não houvessem, por exemplo, os juízes. Imagine se não houvesse os policiais. Imagine se não houvessem os professores. Imagine se não houvesse os pastores. Como seria o nosso dia a dia, a nossa sociedade, se não existissem essas autoridades? Imagine uma cidade sem prefeito, um estado sem governador, uma nação sem um presidente. E aí nós não vamos entrar especificamente naquilo que essa autoridade faz ou deixa de fazer. Não vamos entrar nessa esfera. Porém, é necessário que exista a figura dessa autoridade para que haja ordem naquele contexto da qual ela foi designada a exercer a sua autoridade. Então, por isso que a autoridade é algo basilar de qualquer sociedade que nós conhecemos dentro do planeta Terra. É necessário, é imprescindível de que realmente exista essa autoridade. E também nós precisamos entender que é necessário que alguém, como eu falei antes, que alguém exerça a autoridade e exista aqueles outros que vão se submeter a essa autoridade, para que exista ordem e não caos. Da mesma forma que existe essa autoridade dentro desse contexto organizacional, quando nós olhamos para o lar cristão, essa autoridade, ela também precisa existir. E aí vai chegar justamente no texto em que nós acabamos de ler, o capítulo 6 de Efésios, do 1 ao 4. E é justamente sobre essa autoridade, falando sobre pais e filhos, que eu queria compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite com os irmãos. Para que a gente possa parar para pensar um pouquinho, e aí essa primeira reflexão vai ser direcionada aos filhos, e aí se você que também é pai e também é filho, vai ser direcionada para você também. E aí a primeira pergunta é, para você filho ou filha, como anda o seu relacionamento com seus pais? Eu não sei se você já parou para pensar, e principalmente nesses últimos dias, como tem sido o seu relacionamento como filho ou filha para com o seu pai. Será que nesse relacionamento existe obediência da sua parte para com seus pais?
Então pense aí, reflita aí, como é que anda esse seu relacionamento com seus pais. Para nós como pais, como anda o nosso relacionamento com nossos filhos? Será que ainda está existindo esse relacionamento entre nós como pais para com os nossos filhos? Até porque quando a gente olha hoje, o contexto que a gente está vivendo é um contexto assim de muita atividade, de muito envolvimento, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar que a gente vá. Nós temos sido sugestionados a cada vez mais preenchermos o nosso tempo. E esse preencher o nosso tempo, às vezes, reflete, ou pelo menos na grande maioria das vezes, reflete justamente em casa. Se nós voltássemos a 20 anos atrás, e aí eu sei que alguns aqui não teriam nem nascido, ou então eram muito novos, mas quando a gente sentava na mesa, por exemplo, dificilmente nós ligávamos uma televisão. A gente sentava para almoçar ou para jantar, e geralmente com todos os componentes ali daquela família, e as conversas que aconteciam ali eram conversas geralmente voltadas para o conceito de uma família. Como é que anda a família, né? Como é que anda você? Às vezes os filhos que eram casados estavam ali presentes também, participando daquele momento. E se a gente aplicar esses de 20 anos para hoje, geralmente, nem na mesa nós hoje estamos sentados para almoçar. Geralmente cada um almoça na sala, outro almoça no quarto. Geralmente, na mão de cada um vai ter um celular. Geralmente, naquele momento do almoço, ou do jantar, ou de um lanche, sei lá, nós vamos estar acessando o nosso WhatsApp, o nosso Facebook, ou colocando alguma coisa para a gente assistir enquanto estamos almoçando, ou jantando, ou lanchando. E praticamente não existe mais diálogo. É mais ou menos assim. Então, esse relacionamento entre pais e filhos, entre um lar cristão, hoje ele deve ser imprescindível de que ainda exista. Então, para nós como pais, como anda o nosso relacionamento com os nossos filhos? Será que existe respeito? Será que existe disciplina? Será que existe amor para com os nossos filhos? Uma terceira reflexão. Agora, como um lar cristão, tanto pais quanto os filhos, dentro de um lar cristão, será que nós temos, como família, será que nós temos exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo através de um padrão exemplar de integridade, de caráter, de zelo pela palavra, de atitudes que possam atrair as outras pessoas a Cristo? Será que isso tem existido no nosso contexto como cristãos? Ou, às vezes, nós só somos cristãos na igreja? Eu já falei antes, eu vou repetir em outros momentos, que na igreja é o melhor lugar para sermos cristãos. É o melhor lugar. O problema é quando a gente sai, né, passa aí desse portão. Então, será que nós continuamos sendo cristãos dentro do nosso lar, no trabalho, na escola, com os nossos filhos? Então, nós precisamos pensar nisso também. E, especificamente tratando sobre os filhos, o dever fundamental dos filhos, de todos os filhos, e aí eu me incluo também porque eu ainda tenho pai, é obedecer aos pais no Senhor. E não importa se os nossos pais são crentes ou não. Porque essa palavrinha, obediência, ela deve estar cravada no nosso coração. E nós precisamos exercer isso aí
tendo obediência aos nossos pais. O meu pai, por exemplo, ele não é cristão, mas é meu pai, e eu tenho que obedecê-lo. E principalmente por ele não ser cristão, já que eu sou, o exemplo também tem que partir de mim. Eu tenho que obedecer o meu pai. Então nós precisamos entender que para nós, como filhos, independente da idade que a gente tenha, nós precisamos obedecer aos nossos pais. Então, para você que é filho e que é jovem, a primeira coisa que você deve fazer é obedecer o seu pai, os seus pais. E será que nós temos feito isso? E essa relação de pai e filho, ela foi ordenada para toda a humanidade. Porque todo mundo um dia foi filho ou é filho, e todo mundo um dia teve um pai ou terá um pai, ou já teve um pai. Então, por isso que essa relação, ela foi ordenada para toda a humanidade, independente de sermos cristãos ou não. E o mandamento que determina obedecer no Senhor, ele vai significar 2 detalhes. O primeiro, em primeiro lugar, é que a atitude dos filhos, ela deve ser tal que, obedecendo aos pais, os filhos ajam como se estivessem obedecendo ao Senhor. É essa atitude que nós, como filhos, devemos ter quando obedecemos os nossos pais. Nós precisamos entender que, ao obedecê-los, é como se nós estivéssemos obedecendo ao Senhor. Então, essa obediência, ela deve ser obedecida a como se fosse a Cristo. Isso é em primeiro lugar, né, essa ideia de obedecer. Em segundo lugar, o obedecer significa que devem obedecer em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, se o seu pai lhe dá uma ordem e que essa ordem está em desacordo com aquilo que preceitua a palavra de Deus para as nossas vidas, aí sim, nesse contexto, nós precisamos desobedecer. Porque a palavra vai de encontro àquilo que nós temos como regra de fé e prática, que é a Bíblia que nos instrui. Mas, se aquilo que o nosso pai pede para que a gente venha a fazer e que esteja de acordo com a palavra do Senhor, aí nós precisamos obedecer. Então, a obediência, ela tem essas duas lições, vamos dizer assim, nesse contexto aqui, de obedecer. Em primeiro lugar, precisamos obedecer, porque estamos obedecendo ao nosso Pai, olhando para Cristo. E segundo, precisamos obedecer aos nossos pais, quando aquela ordem, a autoridade dele está baseada na palavra do Senhor. Então, quando nós lemos esses versículos de 1 a 4, nós precisamos extrair algumas lições para aplicarmos agora na prática da nossa vida como um lar cristão, ou como um filho cristão, ou como um pai cristão. E aí a primeira lição, que você possa acompanhar aí comigo, nós vamos observar já no versículo de número 1. E a lição é: os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Aí olha o que ele diz aí no versículo 1. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É um princípio básico da vida familiar que ainda os imaturos, os impulsivos, os inexperientes se submetam à autoridade dos seus pais, que, pela experiência de vida, são mais experientes, são mais sábios, têm conselhos mais assertivos para a vida dos filhos. Então, a ideia desse versículo 1, onde os filhos devem obedecer aos pais, é justamente pela a inexperiência, na maioria das vezes, que os filhos têm. Quem nunca aqui, como um filho,
em algum momento da sua vida, imaginou ou planejou fazer algo em que o seu pai disse assim: não faça. E aí você foi e fez. E provavelmente meteu a cabeça na parede. Quem nunca fez isso? Quem nunca passou por isso? Ou seja, a ideia que nós tínhamos naquele momento, às vezes até achando que nós éramos cheios de experiência, e aí os nossos pais disseram: rapaz, não faça isso não, que vai dar problema. E aí você: não, eu vou fazer porque, né, eu sei que vai dar certo. E aí você vai e faz. E aí lá na frente você viu que não deu certo, que era melhor você ter seguido o conselho dos seus pais. Então, quando nós olhamos para esse versículo primeiro, nós precisamos entender e precisamos colocar isso no nosso coração, de que às vezes a pouca falta de experiência como filhos nos faz obedecer aos nossos pais, porque os pais têm uma visão mais ampla daquele contexto e é mais acertada em dizer sim ou em dizer não. E nós precisamos estar sensíveis a realmente observar e obedecer aquele sim ou aquele não dos nossos pais. Por mais que seja um não e por mais que seja algo que eu queria demais fazer, mas eu preciso obedecer aos meus pais. Então, por isso que obedecer a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. É a primeira lição. Então, se nós ainda aqui somos filhos, mesmo sendo ainda pais, nós precisamos colocar isso no nosso coração. Se os nossos pais disserem um não, então é melhor que a gente obedeça. Porque nós precisamos lembrar que ao obedecer os nossos pais, nós estamos obedecendo o Senhor. Primeira lição. Segunda lição, no versículo 2. E ele diz assim, o versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí a segunda lição é: os filhos devem obedecer aos pais, porque é assim que as Escrituras ensinam. É assim, não sou eu que estou falando. As Escrituras dizem justamente isso. Se nós observarmos Êxodo, no capítulo 20, lá vai ser tratado sobre os 10 mandamentos. E lá nós observamos, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vai ver que os 4 primeiros mandamentos, eles são ações humanas, ações dos homens para com Deus. E os outros 6, nós vamos observar que são ações humanas de uns para com os outros. E justamente o 5º mandamento, que é o que encabeça essa lista dos 6, é justamente tratando sobre isso aqui que ele cita no versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe. E aí, na minha Bíblia, tem até entre parênteses, né, que diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, o 5º mandamento dos 10, que é justamente esse, vai tratar sobre honrar pai e mãe. Porque essa ordem para honrar os pais, que é justamente o primeiro, no caso, das ações entre os seres humanos, de se submeterem ou de obedecerem uns aos outros, é justamente esse mandamento que vai trazer uma bênção específica. Então, pelo fato de que esse ensinamento é um ensinamento das Escrituras, do próprio Deus, então nós precisamos verdadeiramente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não é porque o homem está dizendo, mas é porque o próprio Deus disse que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E com certeza, cada um de nós aqui, se a gente fosse perguntar a cada um, nós teríamos, eu tenho certeza que cada um aqui ia citar não só um exemplo, mas muitos exemplos de resultados de filhos que não obedecem aos pais. E a gente sabe disso. Às vezes pode ter até
ter acontecido até com a gente, em algum momento da nossa vida. Então, por isso, os filhos devem obedecer aos pais, porque é assim que as Escrituras ensinam. É a segunda lição. A terceira lição, versículo 3, só a parte A, que diz assim: para que te vá bem. Então, essa aí já começa a primeira promessa do que a gente viu no versículo 2, quando o princípio é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, para que te vá bem. E essa expressão dessa terceira lição, que os filhos devem obedecer aos pais para que possam viver bem, essa seria a lição, é que essa expressão, para que te vá bem, ela está relacionada ao bem-estar dos filhos durante a sua vida. Mariana até falou um pouquinho aqui no início da devocional dela. E é interessante que o que nós fazemos hoje, e principalmente quando nós aplicamos esse contexto bíblico na nossa vida, reflete praticamente durante toda a nossa vida, quando nós olhamos para essa expressão, para que te vá bem. Então, nós como filhos, quando nós aplicamos os ensinamentos da Escritura na nossa vida, eu não estou querendo dizer que na nossa vida nunca vai acontecer nenhum problema. Não é por aí. Porém, é muito mais fácil de termos uma vida abençoada, e uma vida abençoada não quer dizer que não é uma vida que não tenha problemas, que não tenha situações, que não tenha batalhas, mas ela é abençoada porque nós dependemos exclusivamente de Cristo. Então, quando nós entendemos que esse primeiro mandamento, essa primeira promessa do mandamento que é dado, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, é justamente essa. É esse, para que te vá bem. Imagine o que pode acontecer com um filho que nunca recebeu instrução ou correção dos seus pais. Imagina. Um filho que a gente não disciplina no momento que deve disciplinar, que a gente não exorta no momento que deve exortar. Imagina a vida dele quando ele chegar na fase adulta. Imagina como é que vai ser. Imagina o relacionamento social dele para com as outras pessoas. Imagina o relacionamento, a vida pessoal dele para com as demais pessoas. Quando a gente, lá atrás, a gente não corrige, a gente não disciplina. Vai ser uma vida totalmente sem regra, totalmente sem rédea. Uma vida totalmente desordenada. E isso, eu tenho certeza que muitos de nós aqui conhecem alguma história, às vezes na nossa família, às vezes de alguém próximo a gente. Então, por isso que os filhos devem obedecer aos pais para que possam viver bem. Essa é a terceira lição. A quarta lição, ainda no versículo 3, a parte B, que diz assim: e sejas de longa vida sobre a terra. E aí a quarta lição é: os filhos devem obedecer aos pais para que possam ter longa vida, ou vida longa. É claro aqui, não tem nada nas entrelinhas, claríssimo aqui para a gente. Então é fato que hoje nós temos visto muitos filhos ainda jovens que já morreram. E às vezes a gente tem aquela, pelo menos assim, a ideia de que os pais é que geralmente morrem primeiro do que os filhos. Hoje nós observamos que já não está tão bem assim. Eu não estou querendo dizer que quando a nossa hora chega, quando Deus nos chama, independe da idade que a gente tenha. Porém, como aqui ele está tratando de algo que está relacionado ao honrar pai e mãe, às vezes
essa partida ela é interrompida e ela é antecipada para aqueles filhos que não atentam a isso. E são muitos casos, muitos casos. Então, a ideia de que muitos jovens, muitos filhos jovens, morrem bem mais antes do que os seus pais, nós entendemos, às vezes, é que para essas pessoas, quando é principalmente negligência, às vezes a gente vê uma desobediência aos pais, a gente vê uma vida totalmente desregrada, a gente vê uma vida totalmente que não existe respeito. E aí, esses filhos que agem dessa forma, automaticamente eles antecipam a sua partida. É a realidade, é o que a gente vê. Então, é bem melhor que nós venhamos a obedecer aos nossos pais, porque a Bíblia diz que, ao obedecermos, nós temos uma vida longa. Precisamos colocar isso no nosso coração. Isso é a quarta lição. E agora, a quinta lição, aí agora aplicando a cada um de nós como pais, a quinta lição, nós vamos ver a parte A do versículo 4. Quando diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Então, essa é a quinta lição. Agora, para os pais. E a lição é: os pais não devem provocar a ira dos filhos. E essa palavra ira aqui, ela tem um significado de exigir algo sem sentido. Às vezes de uma forma excessiva, às vezes nós importunamos os nossos filhos. Então essa ideia aqui da palavra ira, ela vai estar mais ligada a esse contexto aqui. Quem nunca, por exemplo, como pai, exigiu algo do seu filho que não tinha sentido nenhum? Simplesmente por capricho de cada um de nós como pais. Às vezes a gente exige tanto do filho, mas é algo que não tem sentido nenhum. Então, às vezes, nós fazendo isso, nós estamos provocando a ira neles. E aí, agora, por isso que o bom da Bíblia, o maravilhoso da Bíblia, é porque a Bíblia ela não direciona só para um lado. Ela direciona para todos os lados. Então, a gente aqui não podia ficar falando só dos filhos. A gente tem que também aprender com o que a Bíblia quer falar para cada um de nós como pais. Então, se nós como pais temos costume de provocar a ira dos nossos filhos, nós precisamos entender que nós estamos errados. Nós precisamos nos corrigir. Porque provocar a ira dos nossos filhos, nós estamos indo em desacordo com a palavra. E aí nós estamos desobedecendo a palavra. E ao desobedecer a palavra, nós estamos desobedecendo a Deus. Então precisamos nos organizar contra isso. Não provocar a ira dos nossos filhos. Então, quantas vezes nós somos exigentes, às vezes além do normal, com os nossos filhos, por algo ou por alguma coisa que nem tem tanta importância. Às vezes é só para a gente mostrar que temos autoridade e ele tem que fazer do jeito que a gente quer, mas no final das coisas, aquilo ali não tem importância nenhuma. E às vezes nós vamos até o extremo com os nossos filhos de algo que não vai surtir nenhum resultado, que não vai contribuir para nada. Então, por isso que precisamos direcionar bem ou exercer bem a nossa autoridade para com os nossos filhos, ao ponto de não exigirmos além da conta e principalmente de algo que não tem nenhum sentido, para que nós não venhamos a provocar a ira dos nossos filhos. E por fim, a sexta e última lição, ainda para com nós como pais, é justamente a parte B do versículo 4, que diz assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a sexta lição é: e como devemos criar os nossos filhos? E a Bíblia aqui já nos ensina. Devemos criar na disciplina e na
admoestação do Senhor. Não é na minha admoestação, nem na minha disciplina, mas na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui, nós sabemos que o mundo, ele tenta, a todo custo, instruir os pais de como os pais devem criar os seus filhos. Geralmente e principalmente hoje, né, no mundo, em meio a tanta tecnologia que a gente vive, geralmente o mundo, ele tenta colocar na nossa mente como pai, de criar os nossos filhos, geralmente assim. Primeiro, dê presente. Pronto. Envolva seu filho com um monte de presente, principalmente quando ele estiver ali aperreando, que pelo menos momentaneamente o problema já vai estar resolvido. Geralmente é assim que o mundo tenta ensinar os pais a criar os seus filhos. Aí uma outra questão: quando o filho aperrear demais, dê um celular de presente a ele. Bote logo com chip de acesso à internet, para que ele possa ficar o tempo que ele quiser, com o dedinho ali, né? Vendo o que ele quiser ver no YouTube e tal, e tal, e tal. Porque ele vai se acalmar na mesma hora, quando ele estiver se aperreando. Pronto. Geralmente, eu não sei se os irmãos prestam muita atenção nisso. Eu, geralmente, quando eu vou para o supermercado, há um tempo atrás, eu via com mais frequência aqueles meninos que se jogavam no chão e começavam a espernear, e a chorar, e não sei o quê. Hoje a gente nem vê mais. Nem tanto. Mas se você observar alguma família no supermercado com um filho pequeno, pode olhar para a mão dele que ele está no celular. Aí ele fica bem quietinho. Então, a sociedade hoje, o mundo hoje, tem incutido isso na nossa mente como pai, para que a gente resolva o problema ali, de tanto aperreio, de tanta agitação, ou enchendo o filho com presente, ou no mínimo dando um celular. Eu citei apenas 2 detalhes, com certeza tem um monte. Esses geralmente são os que a gente vê com mais frequência. Então essa é a forma que o mundo tenta colocar na nossa mente, assim que nós devemos criar os nossos filhos. Só que vai ter um problema. Se a gente enveredar por esse caminho, o que é que vai acontecer no futuro? Os filhos que são criados dessa forma, eles vão começar a mandar na gente. Eles é quem vão exercer a autoridade sobre os pais. Então, eles é quem vão dizer o que é que eles querem, como é que eles querem. E isso, se você estragou lá atrás, aí lá na frente vai ficar mais complicado. E é por isso que a gente vê hoje essa tão grande, esse tumulto tão grande no meio das famílias, porque os filhos já não obedecem aos pais como deveriam obedecer. E às vezes a culpa é nossa. Nós estragamos os filhos lá atrás. Então, por isso que a instrução bíblica instrua os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A instrução bíblica é bem clara. E o que quer dizer a disciplina? Quer dizer que precisamos, quando necessário, aplicar a correção, tanto verbal como corporal. Tanto, aqui e acolá, nós precisamos exercer esse tipo de disciplina. Primeiro, verbal. Nós precisamos falar com toda a autoridade dada pelo próprio Deus a cada um de nós como pais. E se não resolver, aí tem que entrar a vara. Aí tem que entrar a vara do Senhor. Nós precisamos exercer a nossa autoridade e aplicar a disciplina para que os nossos filhos possam entender que a autoridade são dos pais. Por isso que a instrução é justamente essa, na disciplina. E a outra palavrinha, que é a admoestação, nós precisamos entender que o sentido aqui da admoestação é justamente alertar os nossos filhos, censurar, repreender quando necessário. Então, cabe a cada um de nós, como pais, alertar os nossos filhos
de qualquer coisa que esteja acontecendo no contexto atual. Por isso nós precisamos acompanhar a vida dos nossos filhos, para que no momento que precisamos censurar, alertar e repreender, seja necessário. Então essa é a instrução do Senhor. Devemos criar os nossos filhos na obediência e na admoestação do Senhor. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, tanto como filhos, como também como pais, e que devemos colocar sempre a palavra do Senhor como essa autoridade maior na educação e na criação dos nossos filhos. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração e que seja uma realidade no nosso dia a dia como pais cristãos e como filhos cristãos. Que o Senhor nos abençoe.